Pessoal, comparando as médias, quando nós temos, né, por exemplo, esse conjunto de valores 2, 5 e 8, a gente sabe que a média aritmética é a soma de todos dividido por n. No caso aqui eu vou ter 2 mais 5 mais 8 dividido por 3. Aí, no caso aqui, a média aritmética é 5. No caso, a média geométrica é a raiz enésima, né? Do produto de todos os valores. No caso, eu teria a raiz cúbica, né? De 2 vezes 5 vezes 8. Que dá aproximadamente 4,31. E a média harmônica é dada pela quantidade de valores dividido pelo somatório do inverso dos valores. Então, aqui eu tenho 3 elementos, fica 1 sobre 2, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 8. Quando você faz 1 dividido por 2, mais 1 dividido por 5, mais 1 dividido por 8, e divide 3 por esse valor, isso aqui dá aproximadamente 3,64. Então, olhem só. Observem que aqui a média aritmética ela foi maior que a média geométrica, que por sua vez foi maior que a média harmônica. Isso daqui é uma propriedade que está no material, e aqui eu tenho apenas um exemplo, mas essa propriedade é válida para qualquer caso, certo? Sempre a média aritmética é maior que a geométrica, por sua vez, é maior que a harmônica. Okay? Pessoal, outra medida que eu apresentei no material, né, é a mediana. O que é a mediana? A mediana é um valor que divide o conjunto de dados em 50% à esquerda e 50% à direita. Então, como que a gente escolhe esse valor? A escolha desse valor varia conforme a natureza da quantidade de valores que você tem. Se for uma quantidade par, você vai selecionar os dois elementos centrais, dividir por 2. E se for uma quantidade ímpar de elementos, você vai simplesmente pegar o elemento central. Então, por exemplo, se você tem esse conjunto de dados, 1, 2 e 3, quem é a mediana desse conjunto de dados? É esse valor aqui, o valor central, que é 2. Quando você seleciona 2, você divide o seu conjunto de dados em duas partes iguais. Do lado direito de 2 você tem um elemento, do lado esquerdo de 2 você tem um elemento. Então, 50% e 50%, certo? Agora, se a quantidade de elementos é par, o que você faz? Não tem um elemento central aqui. Então, no caso, quando é par, o elemento a mediana vai ser um elemento que não necessariamente apareceu aqui no conjunto de dados. Quando a quantidade é par, você soma os dois elementos centrais, no caso 2 mais 3, e divide por 2. Você calcula a média aritmética dos dois elementos centrais. No caso aqui dá 2,5. Então, a mediana não necessariamente é um valor que aparece no seu conjunto de dados. O 2,5 é um elemento que deixa 50% de dados à direita e 50% de dados à esquerda. No caso, 2 dados aqui e 2 dados aqui, certo? Então, olhem só, matematicamente, como que a gente calcula a mediana? Quando a quantidade de elementos do seu conjunto de dados é par, a mediana vai ser dada pela soma dos dois elementos centrais, certo? Na verdade, o que você está fazendo? Você vai pegar o elemento de ordem n sobre 2, mais o elemento de ordem n sobre 2 mais 1. O que seria isso? Dividir por 2. O que seria isso? Por exemplo, aqui nós temos 4 elementos. 4 dividido por 2 dá 2. Então, você pega o elemento x2, ou seja, o segundo elemento da sequência, e soma com o elemento de ordem n sobre 2 mais 1. 4 sobre 2 mais 1 é 3, ou seja, você vai pegar o x2 e o x3. Quem é o x3? O x3 é o terceiro elemento da sua lista.
Lembrando que, antes de você encontrar a mediana, os seus elementos têm que estar ordenados em ordem crescente. Pode ser decrescente também, mas normalmente a gente ordena os elementos em ordem crescente, certo? Então, matematicamente, é isso daqui que você está fazendo. E quando n é ímpar, como você apenas pega o elemento central, então você só vai considerar o elemento de ordem n mais 1 sobre 2. Então, por exemplo, como aqui é 3, são 3 elementos, ficaria n mais 1, que dá 4, dividido por 2, dá 2. Ou seja, você pega o x2, que é o segundo elemento da lista. No caso, primeiro e segundo, a mediana é 2, como a gente já tinha encontrado apenas por observação, certo? Na lista de vocês, tem alguns exercícios que estão dessa forma, né? Aqui você tem xi e fi. Então, por exemplo, aqui o 2 apareceu 3 vezes, o 3 apareceu 1 vez, o 4 apareceu 7 vezes, o 5 apareceu 8 vezes, e o 7 apareceu 1 vez. Então, você tem esse conjunto de dados aqui. 3, 4, 12, 19 e 1. Aqui você tem 20 elementos, certo? Nesse caso aqui, é uma forma de representação diferente dessa, mas quando eu represento os dados dessa forma, eu estou dizendo o seguinte: o 2 apareceu 3 vezes, o 3 apareceu 1 vez, o 4 7 vezes e assim por diante. Nesse caso aqui, fica complicado nós observarmos os dados, né? Eles não estão listados como nesse exemplo. Mas na prática eu tenho isso aqui, ó. É como se fosse assim: o 2 apareceu 3 vezes, depois o 3 apareceu 1 vez, o 4 apareceu 7 vezes, o 5 apareceu 8 vezes, você listaria ele aqui 8 vezes, e o 7 apareceu 1 vez. Às vezes, você não vai ter apenas 20 elementos, talvez você possa ter 300 elementos. Então, fica complicado, né, listar todos os dados para enxergar a mediana nessa lista de dados. Então, você vai utilizar essas fórmulas para encontrar a mediana, certo? No caso, né, esqueci de definir isso aqui como mediana. No caso aqui, a quantidade de elementos é par. Como que a gente calcula a mediana para uma quantidade par de elementos? Nós somamos os dois elementos centrais e dividimos por 2. Então, aqui no caso, como são 20 elementos, basta fazer a soma do x10, que é o 10º elemento da lista, com o x11, 20 sobre 2 mais 1, e dividir por 2. Dessa forma, fica simples você encontrar a mediana, mesmo sem conhecer a lista. Quem é o x10? É o 10º termo da lista. Aqui nós temos 3 termos. Aqui nós temos 1, então até aqui nós temos 4. Aqui nós temos 7 termos, mas aí aqui já começa o 5º da lista, porque aqui tem 3. Então aqui está o primeiro, o segundo e o terceiro termo da lista em ordem crescente. Aqui tem um elemento, então você tem o x4 aqui. Aqui você tem o x5, o x6, o x7, x8, x9, x10 e x11, porque ele tem 7 elementos. Então, quem é o x10? O x10 é o 4, porque até o x10 e o x11 se encontram aqui. Ou seja, o x10 e o x11 são iguais e são iguais a 4. Então, aqui fica 4 mais 4 dividido por 2, que dá 4, certo? Então, basta fazer isso quando você tem os dados numa tabela de frequência. Se você tivesse listado os 20 aqui, você vai observar que os dois elementos centrais são 2 quadros. Então, você bastaria somar os dois e dividir por 2 como a fórmula já deu, certo? Lá na lista de vocês, nós temos também, né, a definição dos quartis. Os quartis, eles têm a mesma função da mediana, dividir o conjunto de dados. A mediana divide em 50 e 50. Os quartis, nós temos, como o nome já diz, né, divide o conjunto de dados em 4. Então, nós temos 3 quartis, né, para dividir qualquer segmento, qualquer conjunto em 4, a gente precisa de 3 elementos. Ó,
A gente precisa fazer esse corte, esse e esse. E nós dividimos esse segmento em 4 pedaços, a gente fizer 3 cortes. Então, os quartis, nós temos o quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3. O quartil 1 é um valor que deixa 25% dos dados à esquerda e 75% à direita. O quartil 2, aqui nós temos então quartil 1, quartil 2 e quartil 3. O quartil 2, ele é a própria mediana. Ele deixa 50% dos dados à esquerda e 50% dos dados à direita. E o quartil 3 deixa 75% de dados à esquerda e 25% à direita, certo? Como que a gente calcula o quartil 1? Da mesma forma, o quartil 1 e o 3, a mediana a gente já viu como calcular, que coincide com o quartil 2, né? Para achar o quartil 1 e o quartil 3, a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente vai fazer o mesmo procedimento utilizado para encontrar a mediana. Vamos supor aqui que o conjunto de dados que você tem é esse daqui, certo? No caso aqui, é um número par de elementos. Então, a mediana aqui nesse caso é dada por... São 6 elementos, vai ser dado por x6 sobre 2, mais x6 sobre 2 mais 1, dividido por 2. Então, aqui você tem o x3, o x4 sobre 2. Ou seja, você vai somar os termos de ordem 3, 4 e vai dividir por 2. Então, vai ficar, esse aqui é o terceiro termo, esse é o quarto, então vai ficar 3 mais 4 dividido por 2, que vai dar 3,5. Então, a mediana é um valor que não apareceu aqui no conjunto de dados, é 3,5. Então, esse valor deixa 3 valores à direita e 3 valores à esquerda. Beleza. Como que você encontra os quartis 1 e 3? Depois de encontrar o quartil 2, você vai observar a esquerda. Na esquerda tem quantos elementos? Aqui a gente observa que tem um elemento ímpar. Tem uma quantidade ímpar de elementos, são 3 elementos. Então, o que a gente vai fazer? O quartil 1 nada mais é que a mediana do lado esquerdo, certo? Quem é a mediana desse conjunto de dados? Como são 3 elementos, é o valor central. Então, o quartil 1 aqui é o 2, e o quartil 3, você vai fazer a mesma coisa, vai observar no conjunto que ficou à direita. Quem é a mediana desse conjunto? Como é uma quantidade de elementos ímpar, basta tomar o elemento central, que é 5. Então, no caso, o quartil 3 é 5. Então, observem que esses valores, né? O quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3, ele divide o seu conjunto de dados em partes iguais, né? Você tem um elemento aqui, um elemento aqui, um elemento aqui, um elemento aqui e um elemento aqui. Ele faz um corte, faz 3 cortes no seu conjunto de dados, deixando em cada lado quantidades iguais de elementos, certo? Você procederia da mesma forma se a quantidade de elementos, né, for par, né, de ambos os lados. Por exemplo, se você tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o que você vai fazer? Para encontrar a mediana, aqui como é um número par, você faz x8 sobre 2, que são 8 elementos, mais x8 sobre 2 mais 1, dividido por 2. Aqui você vai ter x4 mais x5, dividido por 2, ou seja, você vai somar o quarto e o quinto elemento e dividir por 2. Então, o quarto e o quinto é 4 e 5, dividido por 2 dá 4,5. Então, o 4,5 é um valor que não aparece aqui. É a mediana ou também o quartil 2. Observem que aqui, diferente desse primeiro exemplo, você ficou com uma quantidade par de elementos à esquerda e uma quantidade par de elementos à direita. Aí você vai proceder da mesma forma. Como que você encontra o quartil 1? Como é uma quantidade par de elementos desse lado, você vai somar os 2 elementos centrais e dividir por 2 para achar a mediana. Então, no caso aqui, vai ficar 2 mais 3 dividido por 2, que dá 2,5, e vai seguir o mesmo procedimento para o lado esquerdo. Né? Os 2 elementos centrais são 6 e 7, vai dividir por 2, e aqui vai dar 6,5. Então, no caso, o quartil 1 aqui é um elemento também que não aparece entre os dados.
E o quartil 3 é um elemento também que não aparece aqui. O quartil 3 é 6,5 e o quartil 1 é 4,5, é 2,5. Então, observe que o quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3 fizeram 3 cortes no painel de dados, de forma que a gente obteve 2 elementos, né, em cada grupo que foi formado pelos 3 cortes, certo? Então, você divide o seu conjunto de dados em partes iguais, em subconjuntos com a mesma quantidade de elementos, certo? Essa é a função do quartil 1, do quartil 2 e do quartil 3. Por uma questão de interpretação, para que serve o quartil 1, 2 e 3? Por exemplo, aqui nesse caso, a gente pode dizer o quê? Que 25% dos dados são menores ou iguais que 2,5, porque 2,5 é o quartil 1. Se o quartil 2 foi 4,5, a gente pode dizer que 50% dos dados é menor ou igual a 4,5, certo? E o quartil 3, como deu 6,5, a gente pode afirmar que 75% dos dados são menores ou iguais a 6,5. Então, isso aqui tem uma função muito importante, né, quando você quer saber mais ou menos como os dados se distribuem. Suponho, por exemplo, que uma empresa ela só vai se manter aberta se ela vender até 90 unidades de um produto, né? Durante um ano, se ela vender pelo menos 90 unidades do produto mensalmente durante um ano. Então, o que ela faz? Ela vai ter mensalmente, né, toda a quantidade produzida. Quando ela tiver essa listagem, ela vai observar qual foi a quantidade produzida e ela vai poder dizer qual foi a quantidade, né, que abaixo de uma quantidade produzida e qual quantidade acima. Então, por exemplo, suponha que ela disse assim, se pelo menos 75% dos meses a gente vendeu até 80 unidades, aí a gente vai manter a empresa aberta. Então, bastaria calcular o quartil 3 e verificar se o quartil 3 corresponde a esse valor que a empresa propôs como meta de venda para aquele ano, para se manter aberta. Entendeu? Então, você tem uma aplicabilidade, né, bem grande na hora de interpretar os dados, né? Às vezes você pode até tomar uma decisão baseada na mediana, certo? Na mediana, nos quartis. Em geral. Só um instante. Pessoal, olhem só. Na média, eu mostrei como calcular a média quantos dados foram exibidos, né, em classes. Então, aqui, por exemplo, né, a gente, de 0 a 2, né, apareceram 4 dados, de 2 a 4 nós temos 5 elementos, de 4 a 6, 2, 6 a 8, 1, de 8 a 10 nós temos 10 elementos. Ao todo são 22 dados. Nesse caso aqui, se eu tivesse interessado na mediana, quando você tem os dados dispostos, né, na forma, quando os dados estão na forma bruta, né, sem estar organizados em classes, como fazer, aí basta você ordenar os dados, encontrar, se for um número par de elementos, você encontra os dois valores centrais, divide por 2, se for ímpar, você pega simplesmente o valor central. Só que aqui nós não sabemos, nós nem conseguimos colocar os elementos em ordem crescente, porque a gente não sabe quem nessa classe apareceu 4 vezes. A gente sabe que de 0 a 2 tem 4 elementos, mas nós não sabemos quem de 0 a 2 apareceu 4 vezes. Pode ter aparecido ali o 1, 1,2, 1,3 e 1,4, pode ser o 0, o 1, 1,5 e 1,9, a gente não sabe quais valores estão ali para que a gente ordene e encontre a mediana. Aí no material eu apresentei uma forma de encontrar a mediana e os quartis, né? O quartil 1 e o quartil 3. Lembrando que o quartil 2 é a mediana, né? Coincide com a mediana. Aí eu mostrei como encontrar os quartis para casos como esse, né? A gente usa uma aproximação. Não tem como saber exatamente quem é o quartil 1 ali.
quem é o quartil 2 e quem é o quartil 3, porque a gente não conhece o conjunto de dados. Né? Mas mostrei para vocês uma fórmula, né, para a gente aplicar para calcular os quartis. Aí, no material, a gente viu que o quartil 1 é dado pelo limite inferior da classe em que o quartil 1 está, somado a n sobre 4, menos o somatório das frequências anteriores à classe em que o quartil está, vezes h, que é a amplitude da classe, dividido pela frequência acumulada da classe em que o quartil está. O que é isso? Primeiro, você tem que calcular quem é esse n sobre 4. O que é esse n sobre 4? Esse n sobre 4 vai ser uma estimativa da ordem que o quartil 1 ocupa. Porque n sobre 4 é a mesma coisa que 1/4 vezes n, né? O que é 1,1 sobre 4? Não dá 0,25? Então, ou seja, você está considerando todos os elementos que você tem e considerando apenas 25% deles. Então, você quer saber em qual ordem se encontra 25% dos dados, certo? Até qual valor os 25% dos dados se encontra. Então, no caso aqui, como nós temos 22 elementos, o primeiro passo aqui é identificar N4. Identificar N sobre 4. No caso aqui, como N é 22, vai ficar 22 sobre 4, que dá 5,5. Dá 11 sobre 2, que dá 5,5. Ou seja, é como se o quartil 1 fosse o termo de ordem 5,5. Essa ordem não existe, né? Nós temos o primeiro elemento, o segundo, não existe o quinto e meio, né? Isso não existe. Mas como os dados estão agrupados continuamente, a gente vai admitir, a gente vai supor que existe essa ordem, certo? Então, como que a gente faz agora? O quartil 1 vai ser o limite inferior da classe em que o quartil 1 está localizado. No caso, onde está aqui a ordem 5,5? Nessa primeira classe, nós temos 4 elementos. Então, é como se aqui tivesse o x1, o x2, o x3 e o x4. Nessa classe aqui, nós temos 5 elementos. Então, o quinto elemento ele começa já nessa classe. Então, como nós temos 5 elementos, aqui vai estar o x5, o x6, o x7, o x8 e o x9. 5 elementos. Então, se existisse essa posição 5,5, ela estaria aqui, ó, entre o x5 e o x6. Então, essa classe aqui é a classe em que o quartil 1 se encontra. Quem é o limite inferior dessa classe? É 2. Então, esse Lzinho aqui, 1 é o 2. Aqui você substitui o n sobre 4, que você encontrou como 5,5. Subtrai o somatório das frequências às classes anteriores ao quartil 1. No caso, só essa classe aqui que é anterior a essa classe. Aqui tem 4 elementos, então você vai usar esse 4 aqui. Aqui é a amplitude da classe, é o tamanho da classe. Todas as classes aqui têm tamanho 2. 4 menos 2 dá 2. Então, é o tamanho da classe. E aqui é a frequência na classe que o quartil 1 está localizado. O quartil 1 está aqui, a frequência dessa classe é 5. Então, você divide aqui por 5 e pronto. Realizando esses cálculos, você tem 5,5 menos 4, que dá 1,5. 1,5 vezes 2 dá 3. 3 dividido por 5 dá 0,6. 2 mais 0,6 dá 2,6. Então, esse é o quartil 1. Observem que é um valor que está entre 2 e 4. É uma aproximação. Se vocês conhecessem os dados verdadeiramente, talvez não batesse, mas você obtém um valor próximo. Na lista, no material de vocês, como exemplo, né, eu dei um conjunto de dados, de 27 dados, se eu não me engano, agrupei eles em classe. Aí, no exemplo, vocês conhecem o quartil 1 verdadeiro e, pela fórmula, você obtém o quartil 1 como aproximação. Você tem a possibilidade lá de comparar os dois, você vê que eles são diferentes, mas são muito próximos. Então, para lidar, né, com o cálculo do quartil 1, quartil 2 e quartil 3, para intervalo de classe, a gente utiliza essas aproximações. Não tem como fazer de outra forma, porque você não conhece o conjunto de dados.
Para encontrar o quartil 2 ou a mediana, é a mesma ideia. Vai pegar o limite inferior da classe em que o quartil 2 está. Lembra que o quartil 2 é a mediana. Só que ao invés de dividir por 4, você vai dividir por 2, que é 50%. Vezes H dividido por F, que é 2. Então, o primeiro passo aqui é identificar N sobre 2. Já vou identificar aqui do lado. N sobre 2, nós temos N igual a 22, então isso aqui dá 11, né? Ou seja, a mediana ou quartil 2 é o elemento de ordem 11. Então, você vai identificar onde o x11 está. Então, até essa classe aqui, nós temos até o x9. Aqui nós temos dois elementos, que seriam o x10 e o x11. Lembrando que aqui é o seguinte, né? Aqui está do primeiro ao quarto elemento, aqui está do quinto ao nono, e aqui está do 10º ao 11º. É isso que a gente está fazendo. Onde o elemento de ordem 11 está? Ele está aqui na terceira classe. Então, o quartil 2 ou a mediana está aqui. Qual é o limite inferior dessa classe? É 4. Quando você divide N por 2 a 11, a soma das frequências anteriores a essa classe é 5 mais 4, que dá 9, dividido pela frequência acumulada nessa classe, que é 2. Esqueci de multiplicar aqui pelo tamanho da classe, pela amplitude. Então, aqui, quando você realiza esses cálculos, aqui dá 11 menos 9, aqui dá para simplificar, né? Então, aqui dá 11 menos 9, que é 2, 2 mais 4, 6. Aqui, coincidentemente, deu um valor que não está aqui nessa classe, né? Nesse caso aqui, lembrando que a mediana não necessariamente tem que ser um elemento do conjunto de dados, certo? Então, aqui observem que o quartil 2 deu até um valor que nem está aqui nessa classe, porque o 100 na verdade está nessa. Mas lembrando que mediana, os quartis em geral, não precisam ser exatamente o elemento que apareceu, né? Então, aqui no caso, o quartil 2 é o 6, embora o 6 não esteja aqui, certo? Ou seja, só lembrando aqui na interpretação, a gente pode dizer que 25% dos dados são menores ou iguais a 2,6, e a gente pode dizer que 50% dos dados são menores ou iguais a 6, certo? Para achar o quartil 3, a gente segue a mesma ideia, vai ficar L que é 3 mais, só que observem que 1 sobre 4 dá 25, 1 sobre 2 dá 0,5. Agora a gente tem que encontrar um valor que dê 0,75, porque 75% dos dados ficam à esquerda. Então, para isso, basta multiplicar a quantidade de dados por 3 e dividir por 4. 3 sobre 4 dá 0,75. Então, você vai subtrair a soma das frequências das classes anteriores, multiplicar pelo tamanho da classe e dividir pela frequência na classe em que o quartil 3 se encontra. Então, aqui você vai identificar primeiro 3n sobre 4, que dá 3 vezes 22, 66. 66 dividido por 4 dá 16,5. Ou seja, o quartil 3 é o elemento que ocupa a posição 16,5, caso ela existisse. Então, olha só, se até essa classe está o x11, aqui nós temos um elemento, ele corresponde a x12, e nessa classe nós temos 10 elementos. Então, nós temos aqui o x13, x14, até o último que seria o x22, dado que nós temos 22 termos. Então, 16,5 está nessa classe. Termo de ordem 16,5. Então, substituindo os valores, o limite inferior aqui é 8. 3n sobre 4 a gente já calculou que é 16,5. A soma das classes, das frequências das classes anteriores a essa que o quartil 3 se encontra é 4 mais 5, 9, 9 mais 2, 11, 11 mais 1, 12. Vezes a amplitude da classe, que é 2, dividido pela frequência dessa classe, que é 10. Então, quando você resolve isso daqui, vai dar 16,5 menos 12, que dá 4,5. 4,5 vezes 2 dá 9. 9 dividido por 10 dá 0,9. Que mais 8 dá 8,9. Então, o quartil 3 é 8,9. O que isso significa? Que nós temos 75% dos dados abaixo ou igual a 8,9. Observe que o 8,9 é o valor dessa classe.
Então é isso, pessoal. É bem simples, né? Não tem segredo aqui para calcular os quartis. Pessoal, a última medida que eu apresentei para vocês, né, nesse material é a moda. A moda geralmente apresentada nas medidas, junto com as medidas de posição, mas ela exatamente não é uma medida de posição, né? Ela não diz mais ou menos onde os dados estão. Ela não diz mais ou menos onde os dados estão localizados, né? Mas ela indica o dado que aparenta, que aparece uma maior quantidade de vezes nos seus dados, né? Então, por exemplo, se o conjunto de dados se o conjunto de dados for esse daqui, ó, 1, 2, 2, 3. Qual elemento que apareceu maior quantidade de vezes? Foi o 2. Ele apareceu com maior frequência. Então, a moda aqui é 2. Lembrando que a moda, um conjunto de dados pode ter mais de uma moda. No caso aqui, ó, quem seria a moda? O 2 e o 3 foram os elementos que apareceram a maior quantidade de vezes. Né? Eles apareceram 2 vezes, enquanto o 1 apareceu apenas uma. Então, aqui nós temos duas modas, né? Nós temos a primeira moda que é 2 e a segunda moda que é 3. Ok? Então, aqui são duas modas. O conjunto de dados pode se classificar em amodal, que é quando não tem moda. Se aqui nós tivéssemos apenas 1, 2, 3, nenhum elemento aparecia uma maior quantidade de vezes. Então, ele não teria moda, esse conjunto de dados. Então, nesse caso, você teria um conjunto de dados amodal. Quando você só tem uma moda, você tem um conjunto de dados unimodal. Quando você tem duas modas, o conjunto de dados é bimodal. E quando você tem 3 ou mais modas, o conjunto de dados é multimodal, certo? Então, basta identificar o elemento que apareceu uma maior quantidade de vezes. No material, eu apresento um exemplo, né, que fala sobre a quantidade de carros vendidos nos dias da semana, na página 6. Aí você observa que no domingo foi quando foram vendidos 10 carros. Então, domingo é a moda. Essa medida aqui é a única que serve também para dados qualitativos. Né? Quando você trabalha com a venda de carros nos dias da semana, você está trabalhando com dados qualitativos. Né? Segunda-feira, terça-feira, esses dados não são numéricos, né? São características, né, a respeito dos dias da semana. Então, nesse caso, a moda ela serve também para dados qualitativos, no caso, né? A moda, nesse caso, seria o domingo, porque no domingo foram vendidos 10 carros, a maior quantidade de carros entre todas, certo? Então, além de ser possível calcular a moda para dados numéricos, é possível também para dados qualitativos, né? Essa é a única medida que dá para você usar para dados qualitativos também. Então, a moda é bem simples de calcular, é só fazer isso. O problema é quando os elementos estão agrupados em classes. Existem várias metodologias para aproximar a moda de conjuntos de elementos que estão agrupados em classes. A que eu apresentei no material para vocês é a fórmula de Pearson. A fórmula de Pearson ela diz o seguinte: para dados em classes, a fórmula de Pearson ela diz que a moda pode ser aproximada por 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média, certo? Então, olha só, suponha que eu queira a moda desse conjunto de dados. Aproveitando esse exemplo, a gente já calculou a mediana, né, que é 6. Então, para encontrar a moda, basta fazer 3 vezes 6, que é a mediana, e subtrair 2 vezes a média. Aqui a gente não tem a média, né? Como que eu calculo a média ali? Lembrando que a média é o somatório de todos os valores. Ali, como a gente tem frequência, vamos usar aquela fórmula mais generalizada. A soma das frequências por seus respectivos valores dividido pela soma das frequências. Lembrando que para dados agrupados em classes, você usa o ponto médio do intervalo. Então, aqui nós temos o ponto médio desse intervalo é 1. O 1 apareceu 4 vezes. Então, vai ficar 4 vezes 1, mais 5 vezes 3. O ponto médio desse intervalo é 3, e ele apareceu 5 vezes. 2 vezes 5, mais 1 vezes 7, mais 10 vezes 9.
dividido pela soma de todas as frequências, que é 22. Quando você calcula isso daqui, vai ficar 4, mais 15, mais 10, mais 7, mais 90, dividido por 22, é aproximadamente 5,73. Então, a gente já calculou a mediana do exemplo anterior, que é 6. A gente acabou de encontrar a média. Então, pela fórmula de Pearson, a moda pode ser aproximada por 3 vezes a mediana, que deu 6, menos 2 vezes a média, que deu 5,73. Então, quando você realiza esses cálculos, dá 18, menos 2 vezes 5,73, e dá 6,54. Então, essa é a moda aproximada. Observem que, por essa aproximação, né, eu não conheço a moda, não sei qual valor apareceu uma maior quantidade de vezes aqui. Mas Pearson indica que a moda aproximada desse conjunto de dados é 6,54, certo? Então, Pearson indica que o valor que apareceu, uma aproximação para o valor que apareceu a maior quantidade de vezes nesse conjunto de dados, é 6,54. Tá certo? Então, no restante do material, né, eu fiz aí falei um pouco sobre qual medida utilizar, né, a média, a mediana e a moda, e dei também uma relação entre a média, mediana e moda. Depois vocês dão uma olhada, mas sobre os cálculos, né, eu acho que eu apresentei tudo aqui. Vou fazer um outro vídeo falando um pouco sobre medida de dispersão, ok? Então é isso, bons estudos para vocês.